acorda com medo e adormece cansado. No vai e vem das ruas, há sempre um pai desesperado. O pai de nossos dias, na maioria, precisa trabalhar muito para garantir o pão e a educação dos filhos. Precisa segurar firme o timão para o barco não afundar. Esconde à noite as preocupações debaixo do travesseiro, para que ninguém em casa perceba o medo que sente pelo amanhã, se não puder trazer o pão nosso de cada dia, se não puder pagar a dívida da padaria, do açougue e do mercado. A angústia do pai desse fim de século, amigo, é a de calcar o amor para embrutecer na luta, na corrida acelerada de um pai sem tempo, o apelo de um amor do filho e a sua presença ausente no lar. O pai sem tempo de nossos dias, com vontade de fazer parar o mundo para descer, apostar corrida com o filho, chutar se for preciso uma bola, rolar na grama, tomar banho de cachoeira, viver nas relvas, correndo com seus filhos. E o filho de nossos dias, com vontade de segurar o pai pelo paletó, para que fique mais um pouco, para que converse mais um pouco, para que lhe dê um pouco mais de atenção, para ver que ele está crescendo, que ele já não é mais aquele neném, mas que precisa ser ouvido, que precisa passar as angústias que também lhe acompanham nessa fase de crescimento. Do filho que precisa de sua presença, para dizer que o ama e que lhe agradece pela vida. Parece que tudo gira como na roda gigante, sentados em lugares distantes, absortos, acenando um para o outro com vontade de chorar e de chegar perto e dizer um para o outro, mas apenas em pensamento. Parece que esse tempo nos tem afastado. A vida está dura. A vida está dura para os pais de nossos dias. Ele precisa contar com o apoio da esposa e a compreensão dos filhos. É preciso que nós, todos os pais e todos os filhos, em uníssonas vozes, oremos e digamos ao Pai dos céus: Pai nosso que estás nos céus, ajudai os pais a colocarem na mesa o pão nosso de cada dia. Livrai-os dos cansaços e preocupações, para que possa libertar dessa escravidão, para que assim na terra como no céu possa florescer o seu amor, possam se dedicar, dar um pouco mais da sua vida aos seus filhos, para que eles não sejam vítimas traiçoeiras das malhas das drogas, para que eles não sejam vítimas de todos os problemas cruciantes que a sociedade moderna nos oferta e nos oferece. E nós falamos aqui a semana passada sobre a nossa grande preocupação no lar, na família, a falta de diálogo, a falta de tempo dos pais se dedicarem, conversarem com os filhos, e ainda por azar, se possa assim dizer, quando estão em casa, o diálogo passa a ser interrompido pelo meio de comunicação que todos nós respeitamos, mas ao mesmo tempo nós questionamos, que é a televisão. Muitas vezes a televisão é que tem sido a babá e ao mesmo tempo o pai de muitos lares. Essa realidade precisa mudar. Os pais precisam desligar um pouco a televisão, dizer um basta a tudo isso, chamar o seu filho e conversar com ele. Pai, eu sei que hoje é o seu dia, e o maior presente que eu poderia lhe dar é lhe dizer as grandes verdades que você precisa ouvir. Seja amigo do seu filho. Filho, seja amigo do seu pai. Pai, mais uma vez, seja amigo do seu filho antes que o traficante o seja. Mas pai, dedique-se um tempo mais à família. Converse, dialogue. Não deixe as coisas passarem em branco, não. As conversas
Converse, abre o jogo. Não deixe que a televisão tente resolver os seus problemas de relacionamento familiar. E nós vamos hoje continuar com a matéria que nós começamos aqui em nosso programa sobre a televisão. Nós vamos conversar com a jornalista Marli e ela em seguida vai rodar a entrevista que ela fez com alguns psicólogos aqui da região sobre dos problemas que a televisão tem trazido no seio da família, prejuízo com relação à falta de diálogo no seio da família. Bom dia, Marli. Bom dia, Eliseu. Bom dia, caros ouvintes. Especialmente um bom dia aos pais pelo dia de hoje, né? Essa data tão especial. A entrevista que nós vamos levar ao ar daqui a pouco é com a doutora Patrícia Carneiro. Ela é formada em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina e é especialista em terapia da família, de casal e de adultos, né? Ótimo. E de crianças também. Então a gente conversou com ela sobre o problema da televisão e o que a televisão traz de influência para a criança, né? Muito bem, vamos à matéria então. Em seguida nós voltamos aí para conversar um pouco com a Marli, ainda em cima desse assunto, para que nós possamos ainda rodar algumas páginas musicais e fazer algumas dedicatórias aos nossos queridos pais. A matéria então. Na sua opinião, a TV vem mostrando mais cenas de sexo do que nos tempos atrás? Com certeza, sim. O sexo tem sido... o sexo está mais claro, né? Assim, está mais à mostra, não só na televisão, mas como em outros meios de comunicação. O sexo aparece muito mais nas novelas, né? Assim, nos filmes e principalmente nos anúncios, nas propagandas. O sexo tem sido muito divulgado como uma forma de poder chamar a atenção para vender esse produto. Não só na televisão, mas como em outros meios de comunicação. As revistas onde falam das propagandas, propaganda de roupa, propaganda de perfume, propaganda de carro, assim, sempre tem, de alguma forma, assim, nos últimos anos, aparecido muito mais a questão sexual como uma forma de chamar a atenção do consumidor. Como psicóloga, a senhora vê alguma mudança no comportamento infantil devido a essas cenas que são mostradas? O que acontece, na realidade, é de que assim, as pessoas, e principalmente as crianças, assim, estão muito mais expostas às questões sexuais do que antes, né? Assim, do que, por exemplo, há 10 ou até 15 anos atrás. Né? E aí isso faz com que a curiosidade das crianças fique mais aguçada. E, assim, então, existe, na realidade, um desenvolvimento existe na realidade um processo de desenvolvimento da curiosidade sexual nas crianças. Por volta de 2 anos, mais ou menos, a criança começa a se diferenciar, assim, se ela é menino ou menina. Por volta de 4 anos, mais ou menos, assim, a criança tem a noção do que é ser menino, do que é ser menina, e ela começa a ter de alguma forma um interesse sexual, mas tão comum, assim, é tão normal e tão comum como qualquer outro interesse. Assim como ela vai aprendendo as coisas do dia a dia, escovar os dentes, tomar banho, né, assim, ela vai aprendendo também que o corpo dela é diferente do outro, que existem meninos e meninas, que ela é igual à mamãe ou que é igual ao papai. Isso é um desenvolvimento normal, assim, da criança. O que acontece é que a gente ensina uma criança a escovar os dentes, a gente ensina uma criança a tomar banho todos os dias, a gente ensina uma criança de como ela deve sentar na mesa e comer, e a gente não ensina a criança de que ela é diferente, de que somos diferentes. E o que acontece agora é que a televisão e os meios de comunicação mostram isso com mais frequência e faz com que a curiosidade das crianças aumente, as perguntas apareçam e os pais não sabem como responder pelo seu próprio preconceito, pela sua própria dificuldade de lidar com as suas questões sexuais. Muito bem, você ouviu aí parte da matéria da entrevista com a nossa psicóloga, né? A doutora Patrícia Carneiro, né? Marli, eu gostaria que você dissesse ainda aos ouvintes do programa o que você colheu aí desses contatos que você fez também, não só com essa psicóloga, mas nós encerrando esse assunto aí sobre a televisão e depois nós gostaríamos ainda de voltar, mas num outro prisma, mas o que você gostaria de dizer ainda aos ouvintes do programa? Uma coisa que nós, conversando com a psicóloga, a gente percebeu, Sim. e também com os pais,
é que a televisão está assumindo um papel que não é o dela, que é o papel de educar. O papel de educar cabe mais aos pais. Então eu pediria hoje, que é dia dos pais, como você citou antes, que o pai desligue a televisão e converse mais com o filho, puxe o filho, pegue ele no colo, dê mais atenção a ele, porque isso é muito importante. E a televisão não tem esse papel de educar o filho. Os pais que cabem isso, né? Eu acho que a coisa é mais ou menos por aí, né? Eu acho que quando você quiser fazer uma concentração, quando você quer resolver um problema social a nível de orientação, ou quando você quiser orientar um povo com relação a limites de uso, né? É muito mais fácil você mostrar os problemas e as consequências do que puramente você condenar por condenar, né? Não adianta nós apenas virmos aqui, se eu viesse aqui e dissesse assim, olha, você tem que se desfazer da televisão porque é pecado, porque isso, por aquilo, não vai resolver nada, porque tudo passa pela educação. A educação é a base, a estrutura fundamental do indivíduo. A partir do momento que o indivíduo fracasso também não se fará errada. Basta que você confie em você mesmo. Basta que você confie que é capaz e acredite em si mesmo. Pense nisso enquanto eu digo boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Prezado ouvinte, quando são 10h42, você está em sintonia com o programa SOS Vida. Estamos chegando aí no seu receptor para trazer, como sempre, uma mensagem de esperança, uma mensagem de amor, uma mensagem de alegria. E nós vamos hoje ter um programa especial. Nós vamos aqui recordar um pouco. Eu estava hoje revirando o baú, né, da minha discoteca, revisando alguns discos da antiguidade, alguns LPs interessantes. E nós resolvemos, então, relembrar o passado, relembrar músicas que marcaram grandes momentos em nossas vidas. Nós vamos contar para você. Vamos estar também conversando daqui a pouco com o pastor José Carlos, que vai conversar conosco aqui sobre diversos assuntos. Vamos estar aqui trocando ideias e falando do amor de Jesus a todos os corações. Para você recordar, na abertura do programa, Luiz Arthur cantando Drogas Matam. Hein? Quem? Confie em Deus e Ele te será o ajudador. Ele te dará a tua bênção, a tua graça, e Ele poderá verdadeiramente te levantar a você que está caído, que está batido. Tenho certeza que no decorrer desse programa, apesar de pouco tempo, mas o Senhor é poderoso para fazer mais grande obra nesse pequeno tempo. Perfeitamente, pastor, nós estamos nos ouvindo aqui a música de todos, Drogas Matam, né? O pastor sabe, o programa é Vida, é um conhecimento especial para jovens de Criciúma, que tem esse trabalho de prevenção e também recuperação de pessoas dependentes de drogas. Eu estava relembrando, pastor, que na verdade drogas matam de verdade. Isso vai lembrar os grandes artistas que já partiram para a eternidade. Marilyn Monroe foi encontrada morta, diagnóstico soníferos em excesso. Judy Garland foi encontrada morta, diagnóstico de excesso de cetamol, drogas soníferas. Jimi Hendrix, tido como o maior guitarrista do seu tempo, morreu uma hora depois de chegar ao hospital. O diagnóstico foi excesso de barbitúricos. Nós podemos falar, pastor, sobre Janis Joplin, monstro sagrado da música rock, também morreu de excesso de drogas. Jim Sever foi encontrada morta no seu carro, diagnóstico por álcool barbitúrico. Vanelisa Zag, açúcar, e com um regime de emagrecimento, morreu de cirrose hepática por excesso de álcool e barbitúricos. Quem não lembra, né, de Elvis Presley, né? Morreu a 16 de agosto de 1987, vitimado por ingestão de pelo menos 12 drogas, entre as quais codeína e morfina. Elis Regina, nossa mais completa intérprete da música popular brasileira, morreu no dia 19 de janeiro de 1982 por complicações advindas do uso de cocaína. Todos eles morreram jovens. Pastor,
resposta muito clara, né, pastor? É exatamente o vazio existencial nas vidas das pessoas. O que você acha realmente? O que leva, na sua opinião, essas pessoas buscarem o subterfúgio nas drogas? Por que não procurarem realmente a porta de retorno no caminho de volta? Você pode dar sua contribuição nesse sentido? Pois não. Nós sabemos que o homem, desde a sua existência, ele afastou-se de Deus, foi uma grande barreira chamada pecado. E essa grande barreira fez com que o homem se afastasse do seu Criador. E esse afastamento esvaziou o ser humano da presença de Deus. E esse vazio passou a ser perseguido pelo homem, de forma que ele pudesse de alguma maneira preencher. Hoje, as pessoas querem preencher, divertindo-se, mas aquele vazio preenche apenas enquanto dura o divertimento, depois acaba, a frustração é maior ainda, porque vê que nada mudou em sua vida. E as pessoas buscam em uma boa cerveja, mas depois que passa o efeito de sua cerveja, ela sente também que não preencheu o vazio do seu coração, apenas tão momentâneo, e o máximo que ela pode contar é algumas proezas que fez naqueles momentos. E aí ela começa a partir para algo mais forte, e ela começa a partir para as drogas. E as drogas começam a envolvê-la de tal forma em que, mesmo não podendo preencher o seu vazio, ela continua digerindo-as, e cada vez mais fortes. E cada vez vai aumentando a qualidade da droga, porque ela tem que digerir, porque já não faz mais efeito aquela que ela tomava antes. E hoje ainda, além de tudo, vimos agravado o problema das drogas, as enfermidades, a doença como a AIDS, está sendo muito proliferada pelo uso de drogas injetáveis. E nós ouvimos pela mídia algumas pessoas até dando a sugestão de distribuir gratuitamente seringas descartáveis para aquelas pessoas que usam drogas. Mas isso seria um tratamento paliativo. Esse tratamento, essa forma, inclusive foi combatida por uma pessoa já conhecida nesse meio, que em um país da Europa foi tentado, e o que aconteceu? O número de drogas aumentou, o número de drogados aumentou, e as pessoas cada vez estavam mais vazias, e a doença também acabou não sendo controlada. Hoje o homem tenta, de alguma forma, destruir esse mal que são as drogas. Mas nós reconhecemos, irmão Eliseu, que apenas tratamentos psicológicos ou tratamentos terapêuticos não podem preencher o vazio. Podem até mesmo levar ele a uma certa libertação, desintoxicação temporária, desintoxicação do seu físico. Exato. Porém, o mal não é cortado pela raiz, e o mal está na alma do homem. Onde o Senhor liberta. Perfeitamente. Nós conhecemos que só existe um libertador, só existe alguém que pode levantar o drogado. A experiência nos mostra isso, nosso trabalho de recuperação do Desafio Jovem, só um liberta, e esse alguém é Jesus. E nós vamos aproveitar o nosso tempo, porque lamentavelmente as horas correm demais. Temos aqui o telefonema do Arlan de Sá, que oferece para Egoí de Sá, para Marta, para Darlon Júnior, e também para Odimar e sua família. E oferece também para Jerusa e esposa. A Alessandra Caetano oferece a próxima parte musical para a Késia Caetano, que hoje completa mais um ano de feliz existência. Um abraço a Késia, um abraço também a Alessandra, que ligou para o programa. E eu quero recordar com vocês, recordar aí no flashback, como diz o pastor José Carlos aí, relembrando um dos grandes momentos, mas eu quero, pastor, que cada ouvinte faça uma reflexão em cima dessa música que nós vamos ouvir, com Oséias Moura de Paula, que fala Volta ao Primeiro Amor. Essa música fala muito nesse grande momento em que os cristãos estão se degradando nesse país. Pense um pouquinho, pense nisso e ouça o que Oséias canta, já de saudosa, aliás, saudosista essa mensagem aí, muito antigo o disco, mas lindo mesmo, vale a pena conferir. Por que razão existem cristãos tristonhos no
templo. Por que razão? Se Deus está presente, se tem dado tempo. Por que razão? A cristão que a promessa está se a cristão murmurando, se Deus tem dado fé.